Tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Maneji. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de humanos do Enem. Bom, galerinha, a gente está corrigindo o Enem de 2022, primeira aplicação, caderno azul. Agora a gente vai para a questão 71. A questão 71 ela é bem interessante, ela descreve o seguinte, olha só. O princípio básico do Estado de Direito é o da eliminação do arbítrio no exercício dos poderes públicos, com a consequente garantia dos direitos dos indivíduos perante a esses poderes. Estado de Direito significa que nenhum indivíduo, presidente ou cidadão comum está acima da lei. Os governos democráticos exercem a autoridade por meio da lei e estão eles próprios sujeitos aos constrangimentos expostos pela lei. Estado de Direito, né? Beleza. Pergunta. Descreve o seguinte, olha só. As sociedades contemporâneas consistem em violação do princípio básico enunciado no texto. Olha só. A. Suspensão das eleições de representantes políticos. B. Intervenção em áreas de vulnerabilidade pela igreja. C. Disseminação de projetos sociais em universidades. D. Ampliação de processos de concentração de renda. Ou E. Regulamentação das relações de trabalho pelo legislativo. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Pausaram o vídeo e tentaram fazer. Bom, é claro que se vocês marcaram a letra A, vocês acertaram, né? Vai se tratar aí de supressão de eleições de representantes políticos. Como assim? Ele descreveu tudo sobre o Estado de Direito, né? Olha só, o que o texto quis dizer a princípio, né? Claramente, por interpretação de texto. O texto, ele descreve pra gente, olha só, o princípio básico do Estado de Direito é o da eliminação do arbítrio no exercício dos poderes públicos. Como assim, ó? Com, consequentemente, a garantia dos direitos dos indivíduos perante aos poderes. Estado de Direito significa que nenhum indivíduo, presidente ou cidadão comum, está acima da lei. Os governos democráticos exercem a autoridade por meio da lei. Então, o que ele quer dizer com isso? Que, aqui no caso, né, o Estado de Direito significa que qualquer pessoa, tanto presidente ou cidadão, todos eles estão o quê? Olha só, eles compartilham o quê? O bem comum, que seria o quê? A lei. Então, eles não podem estar acima da lei. Eles têm que estar sujeitos à lei, ó. Os governos democráticos exercem autoridade por meio de quê? Da lei. Em regimes aqui, ó, em regimes que não são autoritários, claro, democráticos, existe e deve existir a lei, né? Então, o que ele quer dizer aqui? Nas sociedades contemporâneas, consiste em violação. O que é violação? Quando se infringe algo, né? Quando não se obedece algo, né? Do princípio básico no texto. O que infringiria isso? Se todos num Estado democrático, né? Ainda bem que é um Estado democrático. Se isso, infelizmente, igual em regimes militares, isso não acontece por conta do autoritarismo. Mas aqui no caso, em regimes democráticos, se eles estão todos submetidos às leis, né, em uma democracia, o que viola isso, não participar disso? Exatamente o que? Supressão de eleições de representantes políticos. O que seria supressão? Extinguir as eleições, né? A gente vivenciou isso no período da ditadura, né? Infelizmente, o Brasil vivenciou isso. Então, quando não se tem eleições, quando se tem regimes autoritários, né? Por exemplo, em monarquia, regimes monárquicos, né? Que são passados de pai para filho, sangue real, enfim. Não tem essa questão de eleições, isso não é algo democrático, né? Ou seja, a lei, o povo, o cidadão, enfim. Aqui no caso, exatamente seria uma violação ao quê? Gente, aqui no caso, quando se trata de Estado de Direito, tá? De regimes democráticos, tá? De questões democráticas. Então, precisa ter uma lei, as leis. E as pessoas, os representantes, presidentes, cidadãos, eles têm que estar, né, respeitando essa lei, senão não é democracia, né? Então, olha só, por isso que a supressão de eleições, quando viola a questão da lei, quando é violado, aí sim existe uma supressão de eleições, ou seja, se está extinguindo, né? Supressão é extinguir as eleições. Então, seria, aqui no caso, algo que não é democrático, né? Seria uma violação, exatamente uma violação aí
a essa questão, tá? Por isso que de cara a letra A, alternativa correta, tá? Não é as outras, não tem nada a ver com intervenção, disseminação, ampliação, regulamentação, não. Supressão de eleições já está infligindo a questão das leis, né? Que exatamente já é uma violação, né? Em regimes democráticos, né? Em governos democráticos, né? Quando não se tem eleições, tem alguma coisa errada, né? Não é democracia, tá certo? Então tá, gente, olha só, vamos agora para o 72. Ela escreve o seguinte, ó. Brasileiros levam mais tempo de casa para o trabalho. Pesquisa do IBGE aponta que a situação é mais grave no Sudeste. 13% das pessoas levam mais de 1 hora para chegar no trabalho. Nas regiões metropolitanas de São Paulo e do Rio, o IBGE registrou os maiores percentuais de trabalhadores que levam mais de 1 hora no trajeto até o emprego. Quem vê o Marcelo chegar ao trabalho nem imagina a maratona que ele enfrenta todos os dias, das 5 horas. Acordo às 4h30, saio de casa às 5 horas, pego o trem de 5h20, chego no centro umas 6h50. Pego o ônibus e chego no trabalho mais ou menos 7h10, conta. Segundo especialistas, são os mais pobres os que moram mais longe do emprego. Então, olha só, aí a pergunta descreve o seguinte, ó, a pesquisa desenvolvida retrata a seguinte dinâmica populacional. A, fluxo de retorno, B, migração interna, C, mudança sazonal, D, movimento pendular ou E, deslocamento forçado. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Então, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra D, vocês acertaram. Vai se tratar exatamente de movimento pendular, tá? Olha só, a gente vê claramente de um trabalhador, né? Por que não são as outras, né? Deslocamento forçado não, porque ele tá no emprego, então não é algo forçado, né? Claro que, infelizmente, ele tem que se desdobrar e é algo horrível para ele, mas aqui no caso, ele não como eu posso dizer? Claro que muitas pessoas, principalmente pobres, são obrigadas a trabalhar no sentido para poderem se sustentar, mas aqui no caso não, ele não está sendo preso, forçado àquilo, né? Não tá prendendo ele. Como eu posso dizer, né? Infelizmente, se for olhar, né? Claro, o emprego, infelizmente, é algo que as pessoas precisam, né? Principalmente as pessoas pobres, para o sustento, né? Aqui no caso não é forçado no sentido de não ser, como eu posso dizer aqui, de uma prisão, por exemplo, um regime autoritário que a pessoa é obrigada, senão ela morre. Enfim, acho que deu para entender um pouquinho, né? Mas, claro, infelizmente é forçado no sentido assim, né? Para ele se sustentar, né? Infelizmente é a realidade de muitas pessoas pobres aí que elas enfrentam, né? E é claro, terrível, né, gente? Mudança sazonal também não, fluxo de retorno não. Por que movimento pendular, gente? O próprio texto ele descreve, olha só, registrou dos maiores percentuais de trabalhadores que levam mais de 1 hora para chegar no emprego. Olha só, coitado do Marcelo, ó. Ele enfrenta uma maratona, né? Ele acorda 5 horas da manhã, 4h30, sai de casa 5 horas, pega o trem 5h20, depois umas 6, enfim, uma série de movimentos, de movimento pendular aqui no caso, né? Ele vai e volta para um ponto, depois ele vai para outro. Então, assim, isso tudo é característica desse movimento pendular até ele chegar no emprego dele, né? Pensa bem, ele acorda, na verdade ele acorda 4h30, depois ele sai de casa 5, pega o trem 5h20, depois chega no central 6h50 para depois pegar o ônibus e chegar no trabalho dele 7h10, enfim. Isso quando não atrasa, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, em certas regiões o trânsito é horrível. Então, assim, muito complicado, né? E, infelizmente, pelo que relata, ele mora distante do emprego, para acabar de piorar mais ainda, né? Então, assim, é claramente um movimento pendular, tá? A questão mesmo já descreve isso, tá? Claramente, infelizmente, ele enfrenta isso, né, gente? Complicado, né? E é a realidade de muitos brasileiros, tá? Não só a dele, mas de muitos brasileiros. Isso quando o ônibus não atrasa, quando não chega atrasado, que é pior ainda, né? Enfim, complicado, né, gente? Beleza, vamos agora para a questão 73, ó. A história do 1º de maio de 1890 na França e na Europa, o primeiro de todos os 1º de maio.
É sobre vários aspectos exemplar, resultantes de um ato político deliberado. Essa manifestação ilustra o lado voluntário da construção de uma classe, a classe operária, a qual os socialistas tentam dar uma unidade política e cultural através daquela pedagogia da festa cujo princípio, eficácia e limites há muito tempo tinham sido experimentados pela Revolução Francesa. Os excluídos da história. Beleza, olha só. A pergunta, ela descreve o seguinte, ó, com base no texto, a fixação dessa data comemorativa tinha por objetivo o quê? A. Valorizar o sentimento burguês. B. Afirmar uma identidade coletiva. C. Identificar uma memória nacional. D. Criar uma comunidade cívica. Ou E. Definir uma tradição popular. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também, vamos ver se vocês vão acertar, ok? Galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, claramente aqui é a letra B, né? Afirmar uma identidade coletiva. Por quê, gente? Aqui a gente tem a história do 1º de maio, né? Que é o Dia do Trabalhador, né? Ó, ele descreve na Europa o primeiro de todos os 1º de maio, é sobre vários aspectos exemplares, resultante de um ato político, manifestação que ilustra o voluntário da construção de classe operária, enfim, da luta deles, né? Ó. Os socialistas tentam dar uma unidade política e cultural através daquela pedagogia de festa, cuja eficácia e os limites há muito tempo tinham sido experimentados pela Revolução Francesa. Então, é uma história de luta, né, gente? Não só uma data comemorativa, né? Então, olha só, ele quer saber com base no texto, né? Todo o detalhamento, a descrição do que representa realmente o 1º de maio, da luta dos trabalhadores, enfim. E qual que é o objetivo? Então, olha só, valorizar o sentimento burguês? Não, né? Aqui é uma questão de luta, ó. Eficácia de uma memória nacional? Nem sempre, infelizmente, é edificar uma memória nacional, né? Muitos, infelizmente, ainda assim, muitos trabalhadores não são valorizados, então seria hipocrisia dizer que é, porque ainda, infelizmente, né, não são. Criar uma comunidade cívica? Não. Definir uma tradição popular? Não. Gente, afirmar uma identidade coletiva, né? Uma história dos trabalhadores, a luta dos trabalhadores, o reconhecimento dessa data, né? Toda uma história da trajetória da luta deles para, então, sim, ser aí uma data comemorativa, né? Então teve muita luta por trás disso, podem ter certeza, né? Se você for pegar a história, estudar a história dos trabalhadores, teve muita luta por trás, né? E ainda assim existem muitas lutas, né? Então é afirmar uma identidade coletiva, ou seja, de vários trabalhadores, tá? Por esse motivo aí a letra B, tá certo? Então tá, vamos lá, vamos agora para a questão 74. Radiação solar global, horizontal, média, anual. Então, a gente tem aí uma imagem, né? E uma pergunta, ó, uma característica regional que justifica o maior potencial anual médio para o aproveitamento da energia solar é a reduzida do que? Olha só, A, declividade do relevo, B, extensão longitudinal, D, C, nebulosidade atmosférica, D, irregularidade pluviométrica, ou a influência da influência da continentalidade. Pausem o vídeo, tentem fazer. Vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Gente, por que aqui no caso vai ser letra C? Se vocês marcaram a letra C, vocês acertaram. Gente, pensem comigo. Menos nuvens significa o quê? Mais dias ensolarados. Então tá tudo a ver com a questão da nebulosidade, tá? Uma vez que você tem menos nuvens em uma região, você vai ter o quê? Mais dias ensolarados. Então é a questão solar, ó. Se ele quer saber da questão da energia solar, ó, uma característica regional que justifica maior potencial anual médio para o aproveitamento da energia solar seria numa região de nebulosidade atmosférica, ou seja, menos nuvens, mais dias ensolarados. Então não tem nada a ver com declividade, irregularidade pluviométrica, enfim, nada disso. E sim a questão da nebulosidade, tá? Quando você não tem nuvens, você tem o quê? Sol, né? Quando você não tem chuva, provavelmente, né, são dias mais ensolarados, sem nuvens. Por esse motivo aqui, alternativa correta, letra C, tá certo? Então agora, vamos para a questão 75, né? Questão 75 descreve pra gente o seguinte, ó. O povo Cambeba é o povo das águas. Os mais velhos costumam contar que o povo nasceu de uma gota d'água que caiu do céu em uma grande chuva. Nessa gota estavam duas gotículas, o homem e a mulher. Por essa narrativa,
e cosmologia indígena de que nós somos o povo das águas. É o que o rio nos tem fundamental importância, diz Márcia Ueana. Gente, Ueaina, desculpa. Cambeba, mestre em geografia e escritura. Todos os dias ela ia com o pai observar o rio, lá em silêncio, e antes que tomasse para si a palavra, era interrompida. Ouça o rio, o pai dizia. Depois de cerca de 2 horas a ouvir as águas dos Solimões, ela mergulhava. Confiem no rio e aprenda com ele. Fui entender mais tarde, com meus estudos e vivências, que meu pai estava me apresentando a sabedoria milenar do rio. Rios amazônicos influenciam no agro em reservatório do Sudeste. Interessante, né? Olha só, pelo descrito no texto, o povo Cambeba tem o rio como o quê? Olha só que interessante, né? A profundidade do texto, né? Todo o significado do rio. Ele quer saber que eles têm o rio como o quê? Olha só. Objeto tombado e museográfico. B. Herança religiosa e sacralizada. C. Cenário bucólico e paisagístico. D. Riqueza individual e efêmera. Ou é patrimônio cultural e afetivo? Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? De geografia de pura interpretação, né? Muito bonita, né? Tá muito aquela pegada de linguagens, né? Aqui claramente era só você ler o texto, tá? Não precisava entender nada de geografia. Mestre de geografia, gente, não. Olha que lindo, olha que rico o texto, né? Aqui no caso, ó, os mais velhos caem os gotículos. A autora, né, que tá descrevendo o texto, ela claramente relata a experiência que ela viveu, né? Ouço o rio sobre a experiência com o pai, né? Que ela mergulhava, ela escutava o rio, né? Aqui no caso, uma questão afetiva, simbólica do que seria escutar o rio, né? Confio no rio e aprenda com ele. Fui entender mais tarde que meus estudos e vivências, ou seja, experiências científicas, ela tá comparando com o pai dela, né? O que ele dizia, ó, me apresentava a sabedoria milenar do rio, o significado do que é observar o rio para ela, né? Afetivo. Então, olha só, tombamento não, questão religiosa, cenário bucólico, riqueza efêmera, não. Aqui é claramente tá, gente? Ó, patrimônio cultural, ou seja, o que ele representa para aquele povo, né? Olha que bonito. O povo das águas, o significado que ele tem, né? Os mais velhos, todo o significado que o rio tem naquela região, para aquele povo, para aquela cultura, e principalmente, né, patrimônio cultural, para a cultura daquele povo, e afetivo. Por quê? Porque ela relata a experiência com o pai, o sentimento, né, o carinho que ela tem com aquela região, o carinho que ela tem com aquele rio, né? Mesma coisa quando você gosta de um lugar, você tem aí uma afetividade com aquele lugar, uma lembrança boa, um carinho com aquele local, né? Você guarda aquela afetividade na sua memória, né? Algo que te traz coisas boas, e principalmente aqui cultural, por quê? Porque aquele povo, né, que tá acostumado todo dia a ver aquele rio, traz uma lembrança, algo cultural, né, para aquele povo, tá bom? Por isso que a letra E, né, afetivo e cultural, né, da cultura daquele povo, que vivencia, que vive naquele local, né? Muito interessante, né? Ok, então agora vamos para a questão 76, olha só. Questão 76 escreve pra gente o seguinte, ó. Lá embaixo está o açude Itãs, com seu formigueiro a cavar a terra. É mesmo impressionante o esforço daquele formigar de homens ao sol, lavados em suor que não param, em longas filas pacientes, acompanhando centenas de burricos que sobem e descem numa ciranda comovente e silenciosa. Cada burrico com 2 caixas de terra no lombo. É o labor organizado para a salvação da terra e do homem. Depois de semideserto que tanto nos acabrunhou, o espírito por falta de chuvas, o esforço desses milhares de sertanejos, todos vestidos de brim, mescla e calçando alpercatas, no combate consciente à esterilidade da natureza, com as famílias alojadas em pequeninas casas de taipa e telha. Embrião de futura cidade impressionava-os profundamente. História do açude Itãs. Ok, a pergunta descreve o seguinte, olha só. Na construção do empreendimento descrito, destaca-se a presença de quê?
Olha só. A. Engenheiros da execução de canais fluviais. B. Coronéis na ampliação de antigas fazendas. C. Operários na distribuição de recursos hídricos. D. Trabalhadores na formação de novos espaços. Ou E. Negociantes da organização de redes comerciais. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Pausar o vídeo tentando fazer. Aqui é questão de pura interpretação de texto. E olha a pegadinha, tá? Olha só a pegadinha. Se vocês marcaram a letra D, vocês acertaram. Gente, claramente aqui é questão de trabalhadores, tá? Não tem nada a ver com engenheiros, não é coronéis, não é operários, tá? Vocês poderiam confundir operários, né? Nem negociantes. A gente tem uma classe trabalhadora, tá? Trabalhadora. Por quê, ó? Lá embaixo os açudes, com seu formigueiro, cavar a terra, impressiona seu esforço, suor, pacientes, acompanhados de centenas, sobem e desce, caixas, enfim, ó, semideserto, milhares de sertanejos, vestidos de brim, mescla e calçado. Olha só, natureza com as famílias alojadas em pequeninas casas. Gente, aqui é claramente descrevendo sobre a ação dos trabalhadores, tá? O esforço do trabalho deles, né? Claramente você percebe só pelas palavras, é uma questão de pura interpretação do texto também, pelas palavras que se trata de trabalhadores, da classe trabalhadoras, tá? Não é operários, tá? Aqui no caso é trabalhadoras, né? Pelo esforço, pelo sacrifício deles, ó, famílias, né? O que eles fazem, o trabalho, ó. Homens ao sol, lavados em suor, não param, né? Tem até a questão que eles descrevem, ó, como vento silenciosa, labor, tá? Olha aqui, quer ver? Cadê? É questão de esforço, tá? Longas filas, caixas. Cadê, gente? Tem uma questão aqui também, ó, naturezas, terra, açude e formigueiro, cavar a terra, tá? Impressionante esforço, né? Que não param, longas filas, pacientes, acompanham centenas, enfim, aqui claramente descreve a classe trabalhadora, o trabalho deles, né? O que eles estão fazendo, né? Olha só a atividade deles, exatamente essa, tá? Por esse motivo aqui, é claramente a questão de trabalhadores, tá? Tá se referindo ao trabalho deles, não é engenheiros, coronéis, mas sim os trabalhadores, justamente por descrever até a prática do trabalho, né? Do sofrimento deles, enfim, para realizar aquela função, tá certo? Por esse motivo, letra D, belezinha?